Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Cada um de nós tem uma família. Quer tu seja próximo dela ou não, tem uma família. Tem um pai, talvez quem sabe até não conheça esse pai, ou não conheceu esse pai, mas nós temos uma família. E nós precisamos conversar sobre família com urgência. Nós precisamos resgatar coisas preciosas da nossa vida em família. E tem situações em que quando alguém chega assim e diz, senta, nós precisamos conversar, já dá um frio na espinha, não é verdade? Por isso é o título desta série de mensagens ao longo do mês de agosto. Senta, precisamos conversar sobre família. Certa vez, eu e meu irmão, nós temos apenas um ano e um mês de diferença de idade. Ele é mais novo que eu, 1 ano e 1 mês. E nós sempre fomos assim bem amorosos um com o outro. Bem amorosos. Nós jogávamos bola. E do pescoço para baixo era canela. E um dia, eu acho que, não sei por que cargas d'água, nós estávamos jogando bola na sala de casa. E a minha mãe, lá da cozinha, disse, vocês ainda vão quebrar alguma coisa. Dito e feito. Não devia ter falado, né? Falou, aconteceu. E de repente, não sei como foi, eu derrubei o meu irmão em cima da mesinha de centro do jogo de sofá da minha mãe. E vocês podem imaginar o que aconteceu. Aquilo saltou pedaço para tudo que é lado. Ainda bem que era uma pedra, um negócio diferente, não era vidro, porque se fosse vidro poderia ter machucado seriamente o meu irmão. E ele apavorado, eu mais ainda, e a mãe veio. E veio. Em passos precisos, seguros do que ia acontecer na sequência. E ela veio, e ela disse assim, eu avisei. Esperem o pai de vocês chegar. E vocês terão uma conversinha com ele. Isso foi de manhã. O pai chegava no final do dia. Que dia de desespero. Porque nós sabíamos que íamos ter uma conversa com o pai. E aí quando o pai chegou, quando o Fusca branco foi chegando no pátio, a gente já estava chorando antes. E o desespero foi tão grande que o pai olhou e disse, o que vocês fizeram? A gente quebrou. A gente quebrou. Foi sem querer. Sabe aquela situação toda que criança passa. E eu pensei, agora de certeza vai dar ruim. O pai entrou, vamos tomar um chimarrão. E eu pensei, está faltando alguma coisa aqui. Está faltando o acabamento desse negócio. O pai olhou para o nosso desespero e ele viu que esse desespero foi o suficiente para nos ensinar uma grande lição. De que se a mãe diz, não joguem na sala, nós não deveríamos jogar. Ficou nisso. Mas tem situações bem difíceis sobre as quais a gente tem que conversar. Na nossa vida em família tem situações muito complicadas, sobre as quais a gente precisa conversar. Por isso eu te convido a nesse mês de agosto nós sentarmos para termos uma bela de uma conversa sobre assuntos da tua e da minha família. E a Bíblia apresenta para nós algumas conversas de família. E uma dessas conversas que não foi fácil de ter, uma dessas conversas que não foi nem um pouquinho prazerosa de ter sobre a vida em família, nós temos registrado no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, os versículos 1 a 10. 2 Samuel 12, 1 a 10, que eu quero ler agora com vocês. Diz assim:
O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia em seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus a Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em seus braços, e também dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado mais tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Oramos. Senhor, obrigado por esta palavra do 2º livro de Samuel, capítulo 12. Obrigado, Senhor, que nesta manhã Tu queres falar a nós por meio dela. Pedimos que Tu fales a nós, que Teu Espírito Santo nos permita, Senhor, compreender Tua palavra e guardá-la no coração e, acima de tudo, não apenas ouvir, mas praticar isto que nesta manhã Tu queres nos dizer. Assim oramos e colocamos diante de Ti nossas vidas e este momento e culto, em nome de Jesus. Amém. Imaginem a situação. Imaginem a situação. Natã precisa ir falar com o rei Davi, dizendo que o rei Davi havia cometido algo muito grave. Para quem não lembra direito da história, Davi certo dia passeava no terraço do seu palácio, depois da soneca da tarde, lá por umas 3 horas, imagino eu, e a mulher de Urias, a Batseba, estava na casa ao lado, do lado da piscina, vamos dizer que tivesse uma piscina, tomando sol. E ela era bonita, formosa. E ele olha de cima para baixo e diz: interessante. E ele tem um caso com ela. E um certo dia, ela chega para o Davi e diz assim: estou grávida. Davi, e agora? Davi manda chamar Urias para que ele viesse para casa, tivesse um encontro com sua esposa. Urias não vai para casa porque ele não acha justo que os seus soldados estivessem no acampamento de guerra e ele em casa com a esposa. Ele dorme num galpão em algum lugar e a mulher não tem relação com o seu marido, e aí como é que vai justificar que o filho é de Urias? E aí quando Urias diz vou de volta, então leva uma carta para a liderança lá do exército, e nessa carta estava escrito: coloquem Urias na linha de frente. E Urias é morto na guerra. E aí o Davi pensa: pronto, agora ela é viúva, então posso trazer para minha casa. Essa é a situação, contada à moda do pastor Everson. Está tudo na Bíblia lá. E o Davi acha que está tudo resolvido. Só que Davi já era casado. Davi já tinha filhos.
E o Natan então é chamado por Deus para ir e dizer para o rei Davi: Davi, o que tu fez, Deus não aprova. Imaginem nós, tu e eu, nessa situação de ter que dizer algumas coisas para alguém que é a autoridade mais importante do nosso país. E não contar para ele que tem que consertar um buraco na 470, mas dizer para ele que ele errou e pecou. A conversa ali tinha um tom pessoal. E eu imagino o Natan caminhando de um lado para o outro. Isso é tudo fantasia minha, gente. É a imaginação para a gente entender bem essa história. Eu imagino o Natan caminhando de um lado para o outro, pensando assim: minha nossa, como é que eu vou falar com esse homem? Já sei. Eu vou contar uma parábola. Vou contar uma história. O Davi sabia que tinha um homem rico. Tinha muitas ovelhas, muitos animais, muita carne em estoque. E tinha um vizinho dele, só tinha uma ovelhinha. Era aquilo, um filhotinho, uma querida de uma ovelhinha que ele tratava com amor e carinho. E tu sabia que esse cara rico recebeu visita e em vez de carnear uma das suas ovelhas, ele foi lá e carneou a única ovelha que o homem tinha. Mas o Davi dá pulo dessa altura de brabo. Como assim? Como assim? Um homem desse tem que ser morto. Pela ovelha que ele tirou, tem que devolver 4. E aí o Natan assim, ó: tu és este homem. Aquilo deve ter tirado o chão debaixo dos pés do Davi, porque ele certamente se deu conta do que ele havia feito. E que naquela história não era uma história, era uma história, era uma invenção, para que o coração dele ficasse sensível ao que ele havia feito. E a situação familiar do Davi estava em ruínas. Quando a gente lê a história do Davi, a história de vida do Davi, quando a gente lê a história desse homem, desse grande pai, desse grande guerreiro, desse grande rei, a partir da perspectiva da família, a gente vê que ele é um derrotado. E a família dele não estava bem. E alguém precisava dizer: senta, a gente precisa conversar. Queridos, na nossa vida em família, nós também temos situações em que nós precisamos conversar. E essas conversas, elas muitas vezes são difíceis. As nossas conversas em família, muitas vezes, elas são triviais, elas são conversas de torno de mesa, em que a gente fala sobre o trabalho, sobre as dificuldades, sobre se vai chover, o que fez na escola, quando a criançada chega, mas não é dessas conversas. A gente muitas vezes precisa tirar uma camada de faz de conta e dizer assim: senta, nós precisamos conversar. Nós precisamos conversar, nós não podemos fugir dos nossos problemas, porque toda vez que a gente foge do problema, a gente acha que está tudo bem. Era o caso de Davi. Davi achava que estava tudo bem. Davi achava que, ok, eu resolvi o problema, o Urias morreu, agora ela é viúva, tomei ela para mim, está grávida, pois é, vou criar essa criança e está tudo certo. Não estava tudo bem. E às vezes a gente faz isso também com a nossa família. Tudo bem? Tudo bem. Pastor que não sabe o que anda rolando lá em casa. E se tem uma coisa que é triste e ao mesmo tempo bacana, é que adolescente não esconde os problemas da nossa casa. É revoltado, é nervosinho. Muitas vezes é reflexo de um ambiente que está doente. E a gente precisa sentar e conversar, por mais que as conversas sejam difíceis. Só que isso não é fácil, não é fácil, e especialmente para os homens não é fácil. Especialmente para os homens, conversar é um negócio muito complicado, com exceções, obviamente, né? Mas via de regra as mulheres têm mais facilidade para dizer: vamos sentar e vamos conversar, o que está acontecendo? Por isso, para nós homens, nesta manhã, a palavra de Deus diz: se tua esposa deseja conversar, se tu deseja conversar, tenha a coragem de conversar. Tenha a coragem de tirar as camadas e dizer assim: estamos com problemas. Estamos com problemas. Nem tudo deu tão certo como a gente gostaria. Nem tudo deu tão certo.
A gente precisa aprender a conversar, porque se a gente não conversa, aquele que deseja conversar fica fantasiando coisas. O que tu tem? Nada. E a mulher pergunta: o que tu tem? Nada, só quero ficar quieto. E aí ela começa a pensar que talvez ela tenha feito algo que não foi legal, daí ela começa a imaginar que o problema é ela, daí ela começa a pensar talvez que ele não gosta mais dela, e aí começa a fantasiar um monte de coisa. Tu está me entendendo? Por isso conversar é tão importante e necessário dentro da nossa família. O que tu tem? Eu não estou legal hoje. Deixa eu ficar quietinho, mas eu te antecipo que o problema não é contigo. Como é que essa mulher vai ter o dia dela? Bacana. Tá bom. Daqui a pouco ele desemburra, vai falar. Ou não. Está entendendo? Quando a gente não fala o que está acontecendo, quando a gente não tem a coragem de falar do problema que a gente está vivendo, o outro fica fantasiando coisas. Isso é muito ruim. Será que eu sou inadequado? Será que não foi legal isso? Será que... O que aconteceu? E a gente fica fantasiando coisas. Por isso, é fundamental que a gente fale. Que a gente tenha coragem de falar. E que a gente fale de maneira que a pessoa entenda logo. Davi não entendeu logo. Esse homem tem que morrer. Davi, esse cara é tu. Ele não tinha entendido. Que a nossa comunicação seja uma comunicação onde a gente consegue de primeira entender o que está acontecendo. Por isso, tem gente que é o rei da ironia, né? Nada. Como nada? É claro que tem algo acontecendo. Seja claro. O amor faz a gente ser claro. Porque eu amo a minha esposa, eu serei objetivo em dizer: isso aqui não gostei, não está legal. Só que é óbvio que a gente vai ter que achar jeitos de falar isso de uma maneira que seja legal, que não seja na base do chute. E aí nós aprendemos com Natan. Natan pensou assim: o assunto é delicado, é espinhoso, o que eu vou fazer? Ele procurou o momento certo e a estratégia certa. E a estratégia foi contar uma historinha. Nós precisamos achar estratégias para também conversarmos sobre as coisas dentro de casa. Porque senão, o que vai acontecendo entre o casal e consequentemente entre os filhos ou entre irmãos, porque isso aqui não é só uma conversa para homem, mulher e filhos, não, é uma conversa para a família como um todo. Quando dois irmãos não conversam com clareza sobre as coisas, e olho no olho, a gente vai achando caminhos de afastamento e a gente vai construindo muros entre a gente. Natan queria dizer objetivamente: não está certo, Davi. E ele achou a estratégia. Queridos, detalhe é que a gente perdeu a capacidade de conversar faz muito tempo. A gente perdeu a capacidade de conversar em família e como sociedade também faz muito tempo. E isso começou no Jardim do Éden. Isso começou com essa história que está lá em Gênesis 3. Quando o ser humano diz assim: o que Deus falou, pois é, não é bem assim. E a partir do pecado que entra para dentro da história da humanidade, nós desaprendemos a conversar. Nós desaprendemos a falar, nós nos fechamos. Eu imagino que antes, imaginação minha de novo, eu imagino que antes de Deus chegar para Adão e Eva e dizer assim: onde vocês estão? Estava o maior climão entre Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Ô Eva, deu ruim, alguma coisa está diferente aí. Adão, tu que devia ter dito que não era para mexer. Mas tu que mexeu, tu nem me perguntou. E aí começam as confusões. Há uma troca de farpas. Depois que o ser humano se afastou da vontade de Deus, nós não dialogamos mais. Os nossos diálogos muitas vezes são trocas de farpas.
Não, porque olha bem o que teu filho está fazendo. Teu filho, vírgula, é nosso. Tu acha o quê? E por aí vai. E a gente vai trocando farpas. Queridos, se nós quisermos de fato aprender a conversar na nossa casa, nós precisamos estar completamente desarmados e conscientes do nosso pecado. Se nós quisermos ter uma comunicação boa, se nós quisermos ter conversas verdadeiras, profundas, conversas que fazem a diferença na nossa vida em família e que tem como propósito trazer bem-estar e qualidade de vida, porque qualidade de vida não é só ter o que é necessário para a dignidade humana. Qualidade de vida é quando tu entra numa casa, por mais simples e pobre talvez que ela seja, e tu sente um clima gostoso lá naquele lugar. Tem gente que acha que isso não é qualidade de vida. É qualidade de vida, sim. Qualidade de vida é quando tu chega em casa com saudade dos que ficaram em casa. Qualidade de vida é quando tu chega em casa e tu encontra alguém que tu pode dizer: oi, como foi teu dia? O meu foi difícil. Me estressei com o chefe, quis pedir as contas, mas lembrei dos boletos que estão chegando, não posso. Como é que foi teu dia, filho? Aquele professor de matemática hoje estava insuportável. Aquela professora de português implicou com uma vírgula. O que é uma vírgula, mãe? Filho, uma vírgula é importante. Depende de onde ela está, ela faz toda a diferença. Sabe, um lugar onde a gente encontra um ambiente gostoso, um ninho gostoso. Isso só vai acontecer se a gente conseguir conversar. Só que para a gente conseguir conversar, a gente precisa reconhecer o nosso erro, o nosso pecado. Querida, eu sei. Eu fui muito grosso com tua mãe, eu fui indelicado com ela, eu sei que ela está bicuda comigo, eu vou ter que ir lá e pedir perdão para ela, mas hoje não. Hoje, querido, não deixa para amanhã, porque amanhã vem mais uma coisinha e esse negócio vai ficando grande. Hoje de tarde vamos tomar café na casa dela então, e eu vou ter que dizer para ela que foi mal. Queridos, aprender a conversar significa reconhecer também que a gente erra. Não é só tua esposa que erra, não é só teu irmão que erra, não é só tua mãe que erra, não é só teu filho que erra, não é só o outro que fala demais. Sou eu. E quando a gente vai desarmado para a conversa, tem grandes chances dessa conversa ser melhor. E a gente precisa aprender, sabe com quem a conversar? Com Jesus. Porque se a gente olha para as conversas que Jesus teve, a gente vai ver que essas conversas estão permeadas de compaixão, de misericórdia, de amor, mas também de dureza. Algumas conversas são duras, só que a gente precisa sempre olhar para as conversas duras com amor. Porque se eu não amo alguém, tanto faz quanto fez, se essa pessoa viver de qualquer jeito. Agora, quando a gente ama, tudo muda. Por mais duro que seja. E Jesus falou duro com as pessoas, muitas vezes, mas porque Ele amava essas pessoas. E porque Ele ama a tu e a mim, Ele também quer nos ensinar a conversar. Ele também quer nos ensinar a olhar para o outro e dizer assim: doeu, machucou, feriu. Ou olhar para o outro e dizer: errei. É engraçado, né? É engraçado. A gente tem dificuldade, dá um nó na garganta dizer algumas palavras, como por exemplo, me perdoe. Desculpa aí. Desculpa é muito leve perto de algumas coisas, é perdão mesmo. Porque o que tem por trás da palavra perdão é a seguinte ideia: eu não tenho como repor o dano que eu fiz, por isso aceita o dano e me aceita também. A palavra latina por trás de perdão é isso: aceita o dano, eu não tenho como repor, eu não tenho como restituir o que eu fiz, eu preciso que tu aceite e me aceite também. E Jesus quer nos ensinar tudo isso, queridos.
Por isso, nós precisamos sentar e conversar. E quando a gente olha para a vida do Davi, para esse homem que foi vivendo de qualquer jeito, apesar de que a Bíblia diz que ele foi considerado amigo de Deus, apesar disso a vida dele era toda esculhambada. E nessa esculhambação, ele colocou em risco, sabe o quê? Toda a descendência dele. Quando nós não conversamos e acertamos os palitos da nossa família, os ponteiros da nossa família, quando nós não trabalhamos na mesma sintonia do diálogo, da conversa, por mais difícil que ela seja, nós comprometemos o futuro dos nossos descendentes. Por quê? Com o pai não dá para conversar, o pai é grosso. Inventei isso? Nunca ouviram isso? Nunca talvez falaram isso até? Com a mãe não dá para conversar, ela está sempre certa. Queridos, quando nós não reconhecemos os nossos problemas, os nossos erros, as nossas falhas, nós comprometemos o futuro. Por isso, por mais complicado que seja, aprendamos a conversar. Senhor, me ajuda, eu preciso falar para minha mulher que eu não aguento mais ela encostando o aro do carro no meio-fio. Porque toda vez que eu vejo eu enlouqueço, fico meio doido e sou grosso. Então tu conserta, chama ela, diga: nossa, está vendo como está bonito? Meu amor, eu gostaria tanto que isso permanecesse assim. Queridos, a gente precisa falar, porque senão a gente vai ficando com raiva. E Jesus não quer que tu guarde mágoa de ninguém. E isso é uma luta comigo, porque apesar de muitas vezes a gente dizer: Senhor, está entregue nas tuas mãos, a gente precisa dizer: Senhor, me ajuda, porque eu preciso falar. Eu preciso conversar, eu preciso dizer. Que nós possamos ir para a nossa semana conscientes de que precisamos conversar. Tenha a coragem de conversar. Se tua mulher está te chamando para conversar, converse. Mas eu não sei nem o que dizer. Então diga: olha, eu não sei o que dizer. Eu não sei nem dizer o que eu estou sentindo. Eu não sei nem dizer como é que eu me sinto diante disso. É tudo tão confuso. Mas pelo menos ela vai saber o que está acontecendo. O contrário também. Por isso, que Jesus nos ajude. Que nós busquemos em Jesus a sabedoria para conversar sobre toda e qualquer situação da nossa família, sob o risco de que, se nós não o fizermos, nós comprometamos a nossa descendência. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê forças e que Deus nos dê sabedoria para conversar, sentar e conversar, olho no olho. Que Deus nos ajude. Amém.